Oi pessoal, eu sou a Tayane e esse é mais um vídeo do meu canal. Hoje nós vamos falar sobre um movimento magnífico, espetacular e maravilhoso. Isso mesmo, o quinhentismo. Vamos combinar que não tem nada mais importante que saber como surgiu a primeira manifestação literária no país que a gente mora, né? Eu fico até empolgada. Vamos lá. Primeiro, vale lembrar que o quinhentismo brasileiro ocorreu paralelo ao classicismo português, e o nome do período refere-se à data de início, que foi 1500, entendeu? 1500, quinhentismo, enfim. Nesta época, o continente europeu vivia em pleno renascimento cultural, e o gênero foi resultado das grandes navegações que tiveram o objetivo de descobrir novas rotas comerciais em direção às Índias. Com a chegada dos portugueses em território brasileiro em 1500, ou seja, o período do descobrimento do Brasil, como se ninguém vivesse aqui antes, né? Povo sem noção, mas ok. O pessoal que veio para cá nas grandes navegações precisavam relatar como era o ambiente descoberto, né? Assim, esse período literário reúne relatos de viagens com características informativas e descritivas. São cartas, crônicas, mapas, entre outros que descrevem as terras descobertas pelos portugueses no século XVI, mostrando a fauna, a flora e o povo que vivia no local. Dentro desse primeiro movimento literário brasileiro, existe a literatura informativa e também a literatura jesuítica. Mas hoje nós vamos falar só da literatura informativa mesmo, porque tem que ser cada coisa no seu tempo, né? Então, gente, a literatura de informação corresponde aos textos de viagens escritos em prosa e recebem esse nome pois são textos de caráter informativo, meio óbvio, né? Os quais eram escritos com o intuito de informar sobre as novas terras descobertas. Além de indicar características sobre a paisagem do local, os escrivães que vinham nas navegações descreviam sobre os povos que aqui estavam, como os costumes, rituais e estrutura social. Nesse momento surgem os primeiros relatos sobre o Brasil, já que os índios que aqui viviam formavam sociedades baseadas na linguagem oral em detrimento da linguagem escrita. Dessa maneira, escrita em Porto Seguro, Bahia, dia 1º de maio de 1500, a Carta de Pero Vaz de Caminha representa o marco inicial da literatura brasileira. Ou seja, trata-se do primeiro documento escrito em território brasileiro. Essa literatura da informação tem como alguma de suas principais características o louvor e exaltação extrema à terra recém-descoberta e também o destaque para as belezas naturais e riquezas presentes na terra. Dessa maneira, os portugueses descreviam o Brasil mostrando que o território era super, hiper, mega incrível para ser colonizado, o que foi bem ruim para os índios que aqui viviam, já que tiveram suas vidas e costumes totalmente distorcidos a partir da chegada dos colonizadores. Apesar disso, esse movimento literário é extremamente importante para o nosso país e para nós. Primeiro porque é a partir das escrituras e documentos feitos nesse período que nós conseguimos conhecer como era o local onde vivemos hoje, e segundo que a miscigenação que existe atualmente é devido principalmente ao encontro de duas culturas totalmente distintas, os portugueses e os nativos brasileiros. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir.